Hoje eu vou te mostrar como que você pode lucrar mesmo durante um bear market profundo, como que você pode lucrar nas criptos mesmo quando a gente estiver em tendências de baixa. Olha só, obviamente que você não vai lucrar durante uma tendência de baixa rodando bons projetos, afinal de contas a tendência ela é de baixa. Mas se você utilizar uma estratégia de entender para onde o capital está fluindo, você pode comprar ativos e surfar o que chamamos de respiros. De ontem para hoje, um ativo me entregou 10% de lucro, por exemplo, dentro de retrações de baixa. Eu vou te mostrar como que eu faço para identificar esses ativos e também vou te mostrar como que estão os dados para médio prazo para o Bitcoin. Afinal de contas, ontem nós tivemos uma queda e tivemos uma recuperação. Como que os players estão se comportando diante disso, beleza? Bom, Teles na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, passando pelo médio prazo no Bitcoin, só para a gente entender em qual região nós estamos. Bom, esse indicador aqui na nossa frente, ele nos apresenta quando o preço do Bitcoin ele está caro ou quando o preço dele está barato. A região azul é a região mais barata que nós temos, mas as regiões verdes aqui também são regiões baratas. Regiões amarelas são com preço intermediário e regiões vermelhas são regiões com preço caro. Como que a gente utiliza os dados para entender se o ativo ele está barato ou se ele está caro? Simplesmente olhando para o custo de todos os investidores. Se a gente vê que o ativo está muito esticado em relação ao custo, a gente tem um ativo caro. Se a gente vê que o ativo está abaixo do custo, a gente sabe que o ativo está barato e até mesmo descontado, que são as regiões azuis aqui. Bom, entendendo isso, a gente olha para o Bitcoin nesse momento e a gente entende que batemos uma região vermelha ali, onde o preço do ativo estava muito caro, por isso a gente teve muitas realizações de lucro acontecendo. Nesse momento nós estamos dentro de uma região laranja, ainda continua sendo uma região cara. Eu não gosto de comprar ativos quando a gente está dentro dessas regiões caras. Eu prefiro olhar para outros ativos, caso o mercado venha continuar subindo, do que mesmo para Bitcoin. Esse é aquele momento em que eu começo a olhar para as grandes altcoins que se desvalorizaram e muito. A gente sabe que nos últimos 2 meses o que aconteceu com o mercado das altcoins foi um mar de sangue. Muitas altcoins derreteram muito. As pessoas que ficaram rodando esses bons projetos, nesse momento, sabem o que é 30%, 40%, 50% de prejuízo. Só que essas altcoins elas sofreram muito. Com isso, a gente chega em regiões de fundo que sim, pode nos dar a oportunidade de comprar. Mesmo que a tendência continue de baixa, a gente pode surfar alguns respiros que nós vamos ter desses ativos. Mas eu quero que você entenda que nesse momento já para mim não é um jogo de olhar para o Bitcoin. Eu vou te explicar aqui matematicamente o porquê que não é um jogo de olhar para o Bitcoin. O risco dele está muito elevado, o preço do ativo está muito caro, ou seja, se a gente for investir, se o Bitcoin começar a subir, se o Bitcoin romper ali o seu canal lateral, a gente vai ter mais oportunidades em outros ativos, que são exatamente as altcoins que ninguém quer nesse momento. Bom, entendendo isso, entendendo qual que é a região que o Bitcoin está, a gente vai entender o que os outros investidores fizeram dentro dessa região. Bom, quando a gente olha para esse indicador aqui, nós estamos olhando para as realizações de lucro e a gente viu uma vasta realização de lucro acontecendo. As maiores realizações de lucro da história. Inclusive, de quinta-feira para segunda-feira, a gente teve mais 7 bilhões de dólares sendo realizados em lucro, uma realização extremamente relevante. Ou seja, quando os players começam a entender que o preço do ativo está caro, eles começam a realizar os seus lucros. E eles vão procurar por compras em outros patamares. Por exemplo, quando a gente olha para o início de 2024, a gente teve uma alta realização de lucro acontecendo quando o Bitcoin bateu os seus 73 mil dólares. Se a gente entender o que aconteceu nessa região, o preço do ativo ele estava caro. A gente viu os players voltando a reacumular quando o preço do ativo ali voltou para a região amarela, por exemplo, e isso nos deu combustível para a gente continuar subindo. Bom, veja que nesse período a gente não tinha realizações de lucro acontecendo. Aqui a gente bateu em uma região de topo, uma região de realização de lucro, a gente ainda não voltou, a gente ainda não esfriou para que o ativo tenha o interesse desses big players. Então, quando a gente olha para o consolidado, o que esses big players estão fazendo, eles ainda seguem vendendo, eles ainda seguem distribuindo.
Obviamente que o maior volume de distribuição foi no início aqui, quando a gente chegou pela primeira vez dentro dessa região dos $100.000, mas a gente ainda tem distribuições acontecendo. Por isso que é comum a gente ver o Bitcoin subindo, chega ali próximo dos $105.000, começa a ter pavio, ou seja, sombra vendedora. E grandes players ainda têm interesse em vender. Eles estão vendendo porque o preço do ativo está caro. Olha só. Se a gente analisar o comportamento desses players, veja que em 2024 eles venderam quando o ativo estava caro e eles voltaram a recomprar quando o ativo já estava ali na região amarela. Essa movimentação que a gente viu acontecendo em 2024. A quantidade de bitcoins que estava na mão desses players foi diminuída ali quando a gente chegou nos $73.000 e depois ela foi aumentada quando a gente voltou a ter retrações, por exemplo, porque o preço do ativo começava a se encontrar em um patamar interessante, beleza? Bom, se a gente analisar aqui o que os ETFs também estão fazendo, a gente está vendo vendas consistentes dos ETFs. Esse gráfico aqui é somente as movimentações da BlackRock, né? E eu acho engraçado porque as pessoas só gostam de olhar para a BlackRock quando ela está comprando, porque Larry Fink ele quer dominar o Bitcoin e aí as pessoas caem nessa narrativa de internet. E olha só o que está acontecendo nesse momento. Quando a gente olha para a BlackRock, a gente está vendo a BlackRock vendendo já faz algumas semanas e ela vendendo de uma maneira consistente. Veja que na data de ontem a gente teve mais $500 bilhão sendo vendidos em Bitcoin pela BlackRock, sendo que no passado recente esses caras venderam $1 bilhão, ou seja, são vendas relevantes. A gente tem que levar isso em consideração, porque é a primeira vez que a gente está vendo a BlackRock vendendo. Desde quando os ETFs foram lançados lá nos $43.000, a gente só está começando a ver essas vendas agora. Ou seja, esses players aqui têm o interesse em vender dentro da região dos $100.000. O porquê que eles estão vendendo é porque eles têm informações privilegiadas, porque eles sabem do próximo apocalipse que vai acontecer no mundo? Bom, eu não sei se eles sabem disso e eu também não tenho contato deles para confirmar essa informação. O que eu sei é que eles estão vendendo. Se a gente vê grandes players como os investidores de longo prazo vendendo, BlackRock vendendo também, meu amigo, aqui para mim não é uma região de compra de Bitcoin. Se você quer investir em cripto, se você quer buscar oportunidades nesse mercado, o Bitcoin não é o ativo desse momento. Outros ativos eles estão com muito menos risco do que o Bitcoin. Inclusive, boa parte desse capital que está saindo do Bitcoin, ele pode sim voltar para as altcoins, porque a gente sabe que ele vai ali para stablecoin, depois das stablecoins ele pode retornar dentro das altcoins. Por isso, é super importante a gente ficar de olho no mercado completo, entendendo quais são os ativos que têm oportunidade em determinados momentos e os ativos que não têm oportunidades em determinados momentos. Por exemplo, Ether é um ativo que ontem eu trouxe uma análise para você que ele está no fio do bigode. Inclusive, eu vou te mostrar aqui também como continuam os dados para Ether. Mas esse não é o ativo que eu vou olhar nesse momento. Eu vou olhar para outros ativos que estão abaixo do custo dos investidores, que há um interesse, que eu já mostrei para vocês como que a gente faz esse tipo de análise, e hoje eu vou mostrar novamente, mas que são ativos que têm um baixo risco envolvido nesse momento, beleza? Bom, entendendo isso daqui, entendendo que os ETFs também estão vendendo, são informações que a gente deve tomar muita atenção. Quando a gente olha para o mercado, nesse momento, o patamar dos $100.000, há uma alta concentração de supply na mão dos investidores de curto prazo. E eu falo muito para você que investidor de curto prazo, ele não sabe investir. Ele só sabe ser manipulado pela mídia. Você quer um exemplo simples e claro de que o investidor de curto prazo gosta de ser manipulado pela mídia? Bom, ontem, todo lugar que você olhava, você só via falar sobre inteligência artificial chinesa, a DeepSeek. E essa era o motivo pela qual o Bitcoin estava caindo. Sabe o que os investidores novatos estavam fazendo na data de ontem? Vendendo seus Bitcoins, o porquê uma inteligência artificial ela foi lançada na China. E isso daí para eles é um grande problema. Entenda, investidor de curto prazo, investidor novato, ele não sabe lidar com seus investimentos. Ele vai sempre procurar operar notícias. E uma notícia que não tem nada a ver com o mercado cripto faça com que esses players eles vendam. Então entenda, quando a gente tem uma alta concentração de supply na mão dessas pessoas que não sabem o que elas estão fazendo, a gente está colocando combustível ao redor de uma fogueira.
E é exatamente esse combustível que causa grandes tendências de baixa, que causa grandes volatilidades para baixo. Ou seja, para mim, quando a gente vê, por exemplo, um ativo caro, com alta concentração de supply na mão de investidores de curto prazo, não é o momento que eu quero olhar para esse ativo. Eu prefiro ficar de fora das movimentações que acontecem nesse ativo, eu prefiro olhar para outros ativos e até mesmo utilizar grandes estratégias de proteção, que é simplesmente em alguns momentos dolarizar a minha carteira. Mas entenda que todo topo cíclico ele será formado com uma alta concentração de supply na mão desses investidores de curto prazo. E desde quando nós formamos o nosso fundo ali no final de 2022, hoje nós temos a maior quantidade de bitcoins na mão desses investidores de curto prazo. Qualquer notícia que não tenha mesmo nada a ver com cripto, essas pessoas vão olhar para isso, beleza? Bom, quando a gente olha para esses investidores de curto prazo, eles estão em uma região onde eles detêm lucro no bolso. A gente sabe que o mercado geralmente ele volta e faz os seus pullbacks entregando uma capitulação para esses investidores, ou seja, colocando esses investidores em região de prejuízo. Sempre que a gente coloca eles em região de prejuízo, o mercado ele fica leve para poder voltar a subir. E veja que sempre que eles começam a entrar com grandes lucros ali, o mercado ele fica mais difícil para poder subir. Bom, entendendo que nós estamos aqui na metade, né, entre colocar esses caras aqui em capitulação, em grandes prejuízos ou não, a gente consegue entender qual que é o preço específico que a gente colocaria esses investidores em capitulação. E o preço específico é geralmente o custo deles, o custo médio que esses investidores têm. Hoje, os investidores de curto prazo eles têm um custo ali em $91 mil. Ou seja, se a gente vê o Bitcoin voltando em patamares de $91 mil, a gente coloca esses investidores em fase de capitulação. Dentro dessa fase de capitulação, é comum que a volatilidade ela seja forte para baixo, mas essa também é a região de formação de fundo, onde o mercado ele fica leve para ele poder subir novamente. Por exemplo, eu não tenho interesse nenhum em comprar Bitcoin no patamar que nós estamos hoje. Meu único interesse que eu tenho com Bitcoin é em venda nesse momento. E eu te mostrei aqui na data de ontem que eu já me desfiz das minhas posições de Bitcoin. Agora, se eu for olhar para esse jogo, eu vou olhar para as altcoins. Eu vou te explicar o porquê que eu vou olhar para as altcoins através de matemática. Mas entenda que para mim, enquanto o Bitcoin ele não fizer uma capitulação, pode ser que o preço do ativo ele continue subindo, pode ser que ele vá visitar 110, 115, 120 mil dólares. Mas enquanto ele não voltar e fizer uma capitulação nos investidores de curto prazo, eu não me sinto confortável em entrar no Bitcoin. Eu prefiro olhar para outros ativos que são ativos que têm um risco muito menor. Porque entenda, se o Bitcoin ele começar a subir, se ele for visitar patamares de 115 mil dólares, de 120 mil dólares, a gente vai ver os outros ativos subindo juntos também. E é exatamente aqui que vai estar o meu jogo nesse momento. Então entenda que, para mim, dentro dessa região aqui, dentro dessa lateralização, eu não tenho interesse nenhum em comprar Bitcoin aqui, porque para mim a gente está dentro de uma região cara. Se a gente tiver o preço do ativo vindo abaixo dessa região, capitulando em investidor de curto prazo, ótimo. Aqui é onde eu posso entrar com grandes quantidades de capital. Afinal de contas, o meu jogo ele não é pequeno, é um jogo extremamente grande. E quando eu olho aqui para essa lateralização, se a gente fizer um rompimento para cima, eu também não tenho interesse, por exemplo, em me posicionar com grandes quantidades de capital nessa movimentação. Eu prefiro essa confirmação de rompimento para cima e eu vou fazer a entrada em outros ativos. Ativos que vão me dar muito mais assimetria do que o Bitcoin. Como que eu vou identificar os ativos que eu vou entrar? Bom, primeiro a gente vai olhar para os setores, entender quais são os setores que estão performando bem. Através dos setores que estiverem performando bem, a gente vai buscar por atividades na rede. Ativos que têm um alto interesse de compradores, ou seja, oferta e demanda trabalhando ao nosso favor. Junto com um valuation não tão esticado, porque se a gente tiver valuations esticados também ali, a gente sabe que não são ativos propícios para a gente entrar. Exatamente fazendo esse tipo de análise e entendendo quais são os cenários que você vai analisar se o ativo ele tem um baixo risco ou se ele tem um alto risco. E através disso você vai tomar uma decisão de exposição ou não nesse ativo. Olha só,
Mesmo com as informações negativas de médio prazo para o Bitcoin, olhando todos esses dados aqui, na data de ontem eu fiz uma entrada em Aero e os meus clientes também entraram em Aero. Quando a gente olha para as movimentações de ontem para hoje de Aero, apenas um candle ele entregou 10% de alta. Se a gente olhar para o Bitcoin aqui, por exemplo, e ele fizer o seu rompimento do topo anterior aqui, ou até mesmo do patamar que nós estamos hoje, se a gente falar em 10% de alta, o Bitcoin teria que estar ali na casa dos 140 ou 114 mil dólares. Se a gente for ver aqui, ó, do topo que a gente está falando, a gente está falando de Bitcoin em 120 mil dólares. Ou seja, se Bitcoin subir até 120 mil dólares, a gente tem apenas 10% do rompimento do topo anterior. E quando a gente olha para altcoins, por exemplo, cara, movimentações de 10% em um único candle. E sim, eu e os meus clientes entramos nessa posição de Aero na data de ontem, exatamente no fechamento do mercado, porque a gente começa a ver uma assimetria melhor para as altcoins. Olha só, quando a gente olha para esses ativos, eles podem nos entregar respiros ali de 50%, de 60%. Ou seja, o Bitcoin ele já não vai entregar mais uma movimentação assim para nós de uma maneira tão simples e tão fácil. Porque hoje ele está em uma região cara e esticado, onde há uma demanda de dinheiro muito forte, sendo que grandes investidores eles estão saindo. O jogo que eu jogo durante as fases incertas do Bitcoin e durante as fases de bear market são exatamente de surfar esses rallies. Principalmente esses rallies dentro das altcoins, porque as altcoins vão me entregar muito mais assimetria do que, por exemplo, o Bitcoin. Para mim, dá sim para a gente lucrar durante um bear market, até mesmo durante um bear market profundo, desde que a gente saiba para onde o capital está fluindo. Através disso, a gente pode tomar uma decisão de compra ou uma decisão de venda. E se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link, que esse link vai te direcionar para essa página aqui. Nessa página, eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão, assista esse vídeo, mas entenda que é basicamente você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Te explico aqui também que você vai ter um app exclusivo meu, onde eu publico essas decisões de compra e de venda, como as compras que foram feitas de Aero na data de ontem, tudo isso é publicado dentro da carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo também tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, mesmo assim, clica nesse botão aqui do WhatsApp que você será direcionado para atendimento. E lá no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda que eu estou aqui diariamente analisando o mercado, entendendo o risco, construindo estratégias, bolando, planejando e tomando uma decisão. Você pode simplesmente copiar e colar todas essas minhas decisões. Bom, e lembrando da nossa análise que nós fizemos na data de ontem, super importante que Ether se mantenha acima dos 3.100. Caso o Ether venha abaixo dos 3.100, a gente vai entrar dentro de uma fase de bear market para o Ether. Isso pode fazer com que a gente tenha retrações bem agressivas dentro desse ativo. A última vez que a gente entrou dentro dessa fase, Ether estava avaliado ali na casa de 3.400 dólares. A gente sabe que uma queda em seguida fez com que Ether fosse avaliado em 2.200, ou seja, uma região extremamente mais barata do que a região do início de uma fase de mini bear market. Bear market profundos, quando a gente olha aqui, Ether ali em 3.800, início de um bear market profundo, e a gente sabe que ele chegou a bater nos 800 dólares. Entenda, com todos esses dados para o Bitcoin, com o Bitcoin em um patamar de preço caro, com os investidores de longo prazo distribuindo, estamos em um cenário muito mais complexo de você fazer dinheiro. Holdar bons projetos é a pior estratégia que você pode utilizar nesse momento. Se você está cansado de ganhar de colher e devolver de balde o seu lucro, ou seja, de ver os seus ativos subindo 20% e em seguida ver a sua carteira se desvalorizando 60%, entra para a carteira Rumo ao Milhão, que lá dentro ela é uma carteira dinâmica, não uma carteira engessada. Existem os momentos que nós estamos altamente expostos, existem os momentos que nós estamos em proteção, existem os momentos que a gente está olhando para Bitcoin, existe um momento que a gente está olhando para as altcoins. Para mim, o melhor jogo que a gente pode jogar dentro das criptos é comprando e vendendo, e não holdando bons projetos. Porque uma simples fase de bear market pode fazer com que tudo vire pó, beleza? Entenda que durante o bear market também a gente tem as oportunidades de compra.
Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!